Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a Bíblia como você nunca viu. Hoje é o dia de caminhada. Estamos aqui às margens de um grande rio importante aqui da cidade. O tempo está nublado, então há o perigo de chuva. Não, chuva não é perigo. Há o perigo de inundação. Sim, porque quando chove, a vazão ela não consegue consumir toda a água e a água vem para a estrada, invade as casas. Mas veja, ó, vou mostrar aqui para você, bem de baixo aqui. Tá vendo, ó? O riozinho tá correndo ali embaixo. Aí chove. E ele vem tomando a margem. Passa aqui pela pista de bike. E em alguns casos acaba atingindo o primeiro piso das casas que estão ali do lado. É uma realidade. As pessoas constroem as margens do rio e o resultado é água. Apesar que, olhando aqui as águas, elas estão bem tranquilas. Não tá dando pinta de que vai inundar não, viu? Mas já houve casos em que essa água subiu tanto que essa pontezinha que está aqui na frente ficou submersa. É verdade. Ah, veja, veja, veja. O rio parece inofensivo, não é? É. Mas quando a água aparece, o bichão mostra suas garras. Estamos na divisa aqui de dois municípios importantes aqui da grande região. E essa aqui é uma triste realidade. Pessoas já morreram afogadas aqui nessas inundações. Tá vendo aquela frutaria ali, ó? Já aconteceu da água inundar aqui tudo, essa avenida. E uma pessoa que estava ali acabou sendo levada pela enchente, encontrando a morte. Muito bem, vamos falar agora de amenidades. Estamos hoje no desafio 40 mil passos. Eu já vou adiantando que a semana passada nós tentamos chegar aos 40 mil passos e não conseguimos. É assim, a vida é assim, gente. Ora você consegue o que quer, ora você não consegue. Então nosso desafio era 40 mil passos e nós chegamos a 36 mil. É claro, 36 mil passos. É bastante passos. Olha, sabe como é que chama isso? Revoada. A passarada está fazendo revoada aqui. Sabe quando o cara fala assim, ó, vai ter revoada na minha casa. Os passarinhos saem das suas casas, deixam suas esposas e maridos e vão fazer revoada. Isso significa que essas andorinhas, eu acho que são andorinhas, tá bom, elas estão prenunciando muitas águas.
porque elas estão em revoada, elas estão nervosas. Tá vendo? As nuvens estão escuras. Eu acho que hoje não vai dar para bater os 40 mil passos, não. Talvez eu consiga bater o recorde da semana passada, que foi 36 mil passos. Então eu vou rever minha posição e vou me contentar com... Vamos fazer uma meta bem interessante aí, vai. Dadas as circunstâncias meteorológicas, vamos fixar a nossa caminhada hoje em 30 mil, tá bom? Menos do que a semana passada, mas o tempo está bem nublado. As andorinhas estão dizendo que vai chover, porque elas estão em revoada. Elas estão nervosas e o tempo está escurecendo muito rápido. Eu saí de casa há mais ou menos meia hora e confesso que o dia não estava assim tão escuro, mas agora a gente pode perceber que pode vir chuva forte por aí. Mas tá bom, canal Vigia das Pessoas, só lembrando, nosso objetivo aqui no canal, objetivo principal, é fazer comentários dos livros da Bíblia. E nós já conseguimos ir longe, porque nós já comentamos todo o Pentateuco. O Pentateuco é o escrito, né? O que os judeus chamam de Torá, é o escrito dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então nós já comentamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que eu chamei de Êxodo DT, porque é uma continuação de Êxodo. E estamos agora no capítulo... Nós já comentamos o 10, o 11 e agora vamos comentar o capítulo 12. Então você fica ligado aí, porque mais tarde ainda hoje nós vamos, ou quando o Senhor do Céu, o Vigia das Pessoas, der bom tempo. Mas eu estou com vontade de fazer ainda hoje. É o capítulo 12. Então fique atento aí. Então nós já colocamos a meta em 30 mil passos. Só lembrando que semana passada nós quebramos o recorde. Nosso recorde anterior era 33 mil passos. E semana passada nós caminhamos 36 mil passos. Dadas as condições atmosféricas hoje, nós diminuímos a nossa meta. Então nós íamos a 40 mil passos, mas considerando que o tempo está meio lusco-fusco, nós vamos reduzir a meta para 30 mil. Andamos 36 mil semana passada. Andamos 33 mil semana anterior. E na anterior também foi 33. Hoje queríamos 40. Mas acredito que, dadas as condições, nós não vamos conseguir
quebrar esse nosso recorde não. Então eu já estou mais tranquilo, porque eu sei que está chovendo. Você pode ver aí na lente da câmera, tá aparecendo aí umas gotículas de água. Então nós reduzimos imediatamente para 30.000 passos. Fique atento, nós já demos aí 30.000, quase um terço do percurso. Estamos aqui percorrendo as margens do Rio Famoso. Eu tô falando Rio Famoso, mas não é aquele Rio Famoso não, tá bom? É um rio famoso da região. Você que reconheceu o lugar, pode colocar aí nos comentários. Ah, é o Rio X, é o Rio Y. E se for o caos, então eu vou confirmar. Na verdade, esse rio aqui, famosinho, ele vai até o Rio Famoso lá. Então, com a graça do Senhor, o vigia das pessoas, nós vamos passar na foz desse rio aqui, tá bom? Então é um rio famosinho que vai desembocar no Rio Famosão. Eu gosto dessa mata ciliar aqui porque essa mata, ela é resquício da extensa Mata Atlântica que forrava todo o nosso litoral quando o Cabral chegou ao Brasil. A propósito disso, eu estava ouvindo um youtuber famoso aí, e ele estava explicando a respeito da colonização brasileira. A gente ouve, e eu ouvi muito isso, que o Brasil foi colonizado com o objetivo explorativo. Eles chamavam de colônia de exploração. Ou seja, a ideia principal era que o Reino de Portugal viria aqui com seus agentes, extrairia o maior número de bens possível e retornaria para a Europa. Então, nós fomos um modelo de colônia explorativa. O objetivo era só tirar a riqueza. Eles não pensavam nem de longe que o Brasil se tornaria a maior potência do mundo. Sim, não está longe o dia em que o Brasil será reverenciado como o maior país do mundo em riquezas. É só você observar as águas do mundo. Boa parte das águas do mundo estão aqui. Boa parte da produção agrícola está aqui, produção pecuária. Então nós temos potencial. Aí eu estava ouvindo um comentarista falando no canal de agrobusiness, de negócios agropecuários, e ele dizia que ainda não exploramos todo o nosso potencial produtivo. Sim. Só para lembrar, quando eu era criança, lá no interior do Paraná, a gente ouvia regularmente
o informativo diário que chamava A Voz do Brasil. E todos os dias, praticamente, com certeza, porque essa informação ficou gravada na minha mente, eles traziam o volume produtivo do país. E eles falavam: o Brasil vai colher esse ano 50 milhões de toneladas de grão. Eu falava: meu Deus, 50 milhões é muito grão. Sim, naquela época era. Hoje, a nossa produção foi multiplicada por 10. Estamos chegando à casa de 500. Como é que é? Esse número sempre me confunde. 500 milhões de toneladas de grão ano. Quando a gente colher 500 milhões de toneladas de grão, então nós seremos o maior produtor do mundo de grãos. E a gente não fica atrás na produção de minérios, na produção de pecuária. Então, esse país é um país maravilhoso. A única coisa que acaba com ele é a corrupção. Os comunistas falaram que ia espalhar a corrupção pela América até ao ponto de feder. Gente, isso me dá arrepio. Você sabe que se a América espirra, nós aqui no sul ficamos gripados. E aí, eles atiraram em quem viram e acertaram em quem não viram. Sim, o país Tupiniquim. Nós fomos atacados. Ouviu aquela expressão? Matar 2 coelhos com uma cajadada só? Com uma pedra só? Foi o que eles fizeram. Eles atiraram na América e acertaram nós aqui no sul. Como que eles atiraram? Os comunistas, e eu estou dizendo comunista, para que você perceba o que eu estou dizendo. O comunista é aquele que defende o Estado forte. E todos que forem contra o Estado forte estará contra os governantes. Então, todos que forem contra o Estado forte deverá ser perseguido como inimigo do Estado. E o modelo de Estado que se propunha aqui na América era o Estado fraco. Por quê? Estado fraco significa povo forte. Estado forte significa povo fraco. Então nós estamos vivendo esse drama. Temos o estado mais forte aqui das Américas, só que infelizmente somos um povo fraco. E esse era o objetivo dos comunistas desde a Revolução Francesa, desde daquelas épocas para cá.
a ideia deles era enfraquecer a família, tirar o poder da pessoa e transferir para o Estado. Hoje nós temos nações poderosas que seguem esse modelo. Eu acho que o mais despontante desses estados é o estado chinês. Então lá o Estado é tudo. O Estado é a lei, o Estado é a religião, o Estado é Deus. Então os sabidinhos lá desse movimento comunista disse assim: não adianta a gente ir atacar a América com canhões, revoluções, como fizemos aqui na Europa. Lá nós vamos ter que fazer uma revolução cultural. Ah, mas o que significa isso? Nessa revolução, nós vamos mudar o modo de vida do americano. E assim nós poderemos impor nosso pensamento, que em resumo é Estado forte. Aí os sabidinhos na reunião falaram assim: mas como é que vamos fazer isso? Aí alguém disse: só há um jeito. Vamos perverter as instituições religiosas, como fizemos na Europa. Vamos perverter as famílias. Vamos... Tem até um pensamento que eu não lembro agora, mas eu vi nesse documentário. Se você quiser assistir, tá aí no YouTube. O documentário é intitulado A Rede. Foi um amigo que me passou essa semana, porque ele queria me ensinar, né, alguma coisa sobre a política, porque eu não sei nada de política. Aí ele falou: tá bom, vou passar para você esse documentário e depois conversaremos. Aí depois, conversando com ele, eu disse: realmente, eu não conhecia esse documentário. Porém, no entanto, os princípios do que está acontecendo e o que está acontecendo, eu já conhecia. Por isso eu não fiquei surpreendido. Porque eu acredito que estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. Para quem conhece as profecias bíblicas, sabe que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho foi interpretado pelo profeta, e o profeta disse: o sonho que o Senhor teve é um sonho profético. O sonho delimita a história humana a partir do Senhor. O Senhor é a cabeça de ouro que viste na estátua. E os últimos tempos são os pés, os dedos que viste na estátua. No dia desses reinos, nos dias que esse reino dominante que apareceu aqui nos pés da estátua, nesse dia
haverá uma mudança total. O céu vai interferir, porque no sonho dele, ele viu uma pedra rolando da montanha sem auxílio humano. E essa pedra, ao rolar, caiu nos pés da estátua e toda a estátua ruiu, virou pó. Sim, meus amigos. Então a gente entende pelo profeta que estamos vivendo os últimos dias aqui nesse grande reino chamado Terra. E eu já sabia, antes de ver o documentário chamado A Rede. A Rede? Deixa eu ver se é isso. A Rede não é a Rede, eu esqueci agora. Eu vou tentar lembrar o nome do documentário. Não é A Rede. Ah, lembrei. Não é A Rede. O nome do documentário é A Agenda. A Rede é outro documentário importante, mas fala sobre o domínio cibernético no planeta Terra. A Agenda fala como os comunistas dominariam o Ocidente. Eles disseram assim: vamos espalhar a corrupção, a perversão pela América, até fazê-los feder. Gente, isso me impactou profundamente. A América está fedendo. E a América do Sul, que nem era o alvo, está fedendo como efeito colateral, porque tudo que atinge a América, se a América espirra, nós ficamos resfriados. Olha que legal, você já foi ao circo? Então vá. Esse é o circo da cidade. Eu já vim aqui esses dias, recomendo. Não tô ganhando para fazer propaganda não. Aliás, se eles virem esse relato aqui e quiser me pagar, eu aceito. Não precisa muito não. Só aí uns passes VIPs para eu vir assistir o show. Então, vamos voltar ao nosso tema central. Eles fizeram da seguinte maneira: vamos perverter a moral e os bons costumes. Isso foi dito lá nos idos dos anos 1800, início dos anos 1900. E hoje o que vemos é a América de joelhos. Sim, tanto é que agora existe a Agenda 25, que está tentando retomar o controle. Mas você sabe que isso não é fácil assim. Eles tentaram em 16, perderam em
em 18, eu não lembro. E agora estão tentando voltar em 25. É uma luta. É uma luta arrenhida. É uma luta grande. Eles querem vencer pelo argumento político. De um lado, o comunismo, e do outro lado, o liberalismo. Comunismo aqui no sentido de centralização e liberalismo no sentido de força individual, produção. É isso. Voltando aqui ao pensamento que estávamos desenvolvendo, a nossa colônia aqui foi uma colônia de exploração. Tudo que ele queria era o nosso ouro. Levaram embora. Aliás, quando o brasileiro encontra um português, ele pergunta: quando é que vocês vão devolver o nosso ouro? É isso aí. E aí virou até... Tem até brincadeiras aí na internet, né? Guerra memeal, etc. e tal. Muito bem. Continuando o pensamento, o nosso modelo de colonização foi explorativo. E o modelo americano foi o modelo de fixação. Então, o homem veio da Europa, fugido das perseguições. Então, eles fizeram uma nação livre, onde cada povo poderia seguir ao Deus que quisesse. Então, foi contra esse estabelecimento que os comunistas se voltaram e, de fato, venceram. É só olhar aqui para o Brasil. O nosso modelo de governo é esse: Estado forte. Eles querem Estado forte, porque só assim o Estado pode massacrar a população. É o que eles estão fazendo. Até esqueci o que eu estava falando. Ah tá, lembrei agora. Eu estava falando que eu ouvi um comentário de um historiador falando sobre esse particular, sobre a colonização brasileira, e alguns livros didáticos, e eu já vi isso, falavam que a coroa portuguesa mandavam para o Brasil os presidiários, os bandidos, porque queriam se livrar deles. Então esse historiador estava contando que, de fato, eram criminosos. Mas quais foram seus crimes? E aí ele estava falando da família dele. O antepassado dele tinha cometido o crime de adorar a Deus Criador num dia X, e por isso foi banido do Estado português e mandado para o Brasil. A matriarca da família teria sido morta por esse crime. É isso. Ou seja, o nosso país, ele não é menos merecedor
merecedor das benesses do céu do que qualquer um outro país. Nosso país, ele é abençoado por Deus, assim como abençoado são todos os países. Então, nessa terra, em se plantando, tudo dá. E isso é bênção de Deus. Estamos passando agora aqui sobre o Rio Famoso. Só que eu estou na margem contrária da avenida, porque lá daria para filmar direitinho, aqui não está dando. Porque aqui, ó, à nossa esquerda está a foz daquele rio que nós vínhamos percorrendo a margem. Então, mas não vai dar para você ver dessa vez. Eu sempre venho daquele lado, hoje eu vim desse. Mas tá bom. Então é isso. Encerrando esse comentário, eu já conhecia essa dinâmica por causa da religião. Porque, de acordo com o profeta, haverá uma conjunção religiosa no mundo. E quem não seguir a religião estatal será tido como criminoso e será perseguido a tal ponto que vai chegar um dia que eles serão decretados como inimigos do Estado, personas não grata. E isso vai nos colocar em situação vulnerável. Haverá decreto de morte para aqueles que não quiserem um Estado forte. Olha que lindo! Esse é o curso d'água mais importante. Olá! Vai nessa sua força! O melhor curso d'água maior desse estado. Se eu não me engano, são 1.200 quilômetros linear. Oh, desculpa, moça, perdão. Vai nessa sua força. Então é muita água. E nós estamos vendo aqui, ladeando esse grande rio, a mata ciliar. O resto que sobrou, só sobrou os cílios mesmo. Mas é lindo, eu gosto de vir aqui. Muito bem, você está no canal Vigia das Pessoas. Vigia das Pessoas, aquele que mora lá em cima. E nós estamos tentando bater o recorde de... Não, desculpa, não é recorde não. Hoje, aliás, está até chovendo agora. Nós não vamos bater o recorde. Mas nós queremos chegar a 30 mil passos. O nosso recorde está em 36 mil e o nosso alvo é 40 mil. Mas hoje não perseguiremos o nosso alvo não. Hoje nós nos contentaremos com 30 mil passos. Muito bem, canal Vigia das Pessoas. Essa margem ciliar aqui, no final de semana, eles bloqueiam a passagem para o carro e fica franqueada apenas aos ciclistas e pedestres. Então hoje é um sábado de manhã, então as pessoas estão
abandonando seus labores e desculpa, e estão indo para o lazer, caminhadas, bicicletadas, etc. Eu gosto de ir à igreja sábado, mas hoje acho que não vai dar. Olha que engraçado, tá nascendo uma mata dentro do caminhão. Olha o passarinhozinho ali passeando, bicando, comendo as suas sementinhas de grama. Não é legal, gente? Eu acho que só por essa imagem já vale o like, não vale? Coloca aí então, gostei. Inscreva-se no canal, se não for o caso. Olha o doguinho, oi? Tudo bem? Olha, ele me viu, já ficou bravo, já mandou eu sair fora. Então eu vou obedecer porque ele é um cão de guarda, está guardando aqui o espaço. Muito bem. Até perdi minha linha de pensamento. Tá. Hoje é sábado, dia de ir à igreja. Dia de abandonar os carros, pegar suas bikes e sair caminhando por aí. Gente, olha que linda. Essa é a famosa flor do campo. Eu não sei qual é o nome que ela recebe aqui, mas quando eu era criança pequena lá no Paraná, mamãe mandava a gente sair pela serraria para pegar esterco de vaca para pôr na horta. E eu aproveitava e pegava uns pés dessa flor do campo, lotada de flores, levava para casa e plantava no jardim. Mamãe falava: filho, não funciona assim, você tem que arrancar as flores, cortar o pé para que ela receba força, para que ela consiga sobreviver. Eu quebrava pau no ouvido, deixava a flor ali bonitinha porque eu tinha dó de tirar. Acontecia um milagre. Sim. No outro dia, a flor estava inteirinha. A planta tinha pegado, como a gente fala. A planta pega quando ela se fixa no solo e continua sobrevivendo. Então é uma das lembranças que eu tenho da minha infância. Eu adorava fazer os jardins. Até hoje eu gosto de plantar. Você vai ver aí no canal que tem uns vídeos mostrando a minha plantação. É um projeto cujo nome é Berço de Amoras. Nós plantamos e distribuímos mais de 1000 mudas de amoras. Nós colhemos o ano passado um caminhão de melancia, um caminhão de melão e um caminhão de pepinos. Então, quando eu puder, eu vou me estabelecer no campo e plantar as minhas mudinhas, como fazia quando era criança. Ai, que saudade do meu tempo de criança. Tempos idos. Muito bem, voltando aqui ao assunto, canal Vigia das Pessoas. Nosso objetivo é ensinar a Bíblia. Ensinar, olha que pretensão. Comentar a Bíblia. Então nós já comentamos os livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Aliás, agora estamos no capítulo 12 de Levítico. Hoje ainda eu vou subir aí o vídeo comentando o capítulo 12 de Levítico. Também já comentamos Apocalipse, Jó. Já comentamos Daniel, que eu citei aqui para você. Já comentamos Ruth, Esther, Salmos, Provérbios. E agora no mês que vem nós já vamos começar
comentando os profetas. Sim, são... Desculpa, de 16 profetas. 4 chamados maiores, porque escreveram mais. E 12 chamados menores, porque escreveram menos. Mas todos com a mesma pegada profética. E qual é a pegada profética? Aquela que mostra os planos de Deus, o vigia das pessoas, para os humanos. Então nós vamos continuar. Se o Senhor do céu, o vigia das pessoas, me conceder a graça. Enquanto Ele me conceder a graça, eu estarei fazendo isso. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o profeta Isaías. Eu já sabia da história que dizia que o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei tirano, não sei se Manassés, porque ele falava as suas profecias e o rei não gostava. Então, a tradição judaica diz que Isaías foi cerrado ao meio. Eu imaginava esse cerrado ao meio aqui na cintura, né? Separando o tronco das pernas. Mas a imagem que eu vi aí no título do vídeo me deixou estarrecido. Ele foi cerrado ao meio, de alto a baixo, começando no crânio, sabe? Separando em 2 corpos. Gente, é muita crueldade. O inimigo das almas odeia o Deus Criador do céu e da terra. E Ele nos persegue por isso. Porque nós adoramos o Deus Criador do céu e da terra. Então Ele odeia Deus e odeia todos que o adorem. É triste, mas é a dura realidade. O profeta Isaías, ele foi chamado para trazer juízos sobre as nações que assolavam o povo naquela época. Dentre elas, Babilônia, o grande reino assírio e outras. É claro, falando isso, o profeta incomodou muita gente. E ele teve uma visão no começo do seu ministério. Ele viu o céu. E no céu ele viu um trono. E no trono, alguém sentado. E em volta desse trono, anjos, querubins, serafins o adoravam. Os serafins são anjos de 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés. Com 2 eles cobrem o rosto, enquanto estão adorando a Deus. E com 2 eles voam. Então é uma imagem estonteante. Isaías viu um trono no céu. E aí, desculpa. E aí alguém perguntou assim: quem enviaremos? E o profeta está só olhando, né? Aí, quando Deus viu o profeta já começou a ficar quietinho. Falou: não, senhor, pelo amor de Deus, nem olhe para mim, eu sou homem de lábios impuros.
de impuro falar. Eu vivo no meio de um povo impuro. Nem olhe para mim. Aí diz que um dos anjos pegou uma tenaz e tirou uma brasa do altar que ardia e tocou com essa brasa o seu lábio e disse: seja corajoso, você não vai morrer. E eles continuavam a conversa e disseram: a quem enviaremos? Essa conversa provavelmente ela foi tabulada ali entre Cristo e Deus, a divindade decidindo quem mandaria com a mensagem que ele queria. Então Isaías, já fortalecido com a brasa do altar, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gente, eu me emocionei ontem e me emociono de novo. É muita beleza demais, é muita entrega, sabe? Eu me sinto pequeno, eu falo: Senhor, mas que audácia minha. Querer falar em nome de Deus, querer comentar os livros sagrados de Deus, tenha misericórdia. E aí eu em oração peço que o Senhor me toque com a brasa de seu altar, para que quando falar sobre os escritos sagrados, eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu fale do grande vigia das pessoas, o Deus Criador, que mora no céu, em um trono maravilhoso. Eu estava vendo ontem ou anteontem, a semana, um documentário. Na verdade não foi documentário, foi só um short desse rapidinho. É o trecho de um debate. E o tema era: há um trono no céu? Quantos tronos há no céu? E um disse: não há trono no céu. O outro disse: há sim, porque Deus está sentado num trono e Jesus estava no outro, à sua direita. E ele prometeu tronos para nós. Então, teoricamente, o que leu essa passagem ganhou o debate. Porque ele mostrou Deus sentado no trono e Jesus sentado no outro. Então eu estava pensando: há trono no céu? Apocalipse disse que há. Vários profetas disseram que há trono, porque se há trono, há rei, e que nesse trono sentaria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu estava meditando sobre isso e cheguei à conclusão: essa linguagem bíblica, ela não é exatamente a linguagem do céu. Então não há de se pensar em tronos como os reis aqui na terra. Não. A gente tem que pensar em coisa muito mais maravilhosa, estupenda, que a gente nem pensou, como diz o escritor bíblico. Imagens que nunca subiram ao coração do homem. São essas coisas que Deus está reservando para nós. Bom dia, cavaleiro. Então, há trono no céu? Sim e não. Porque sim. Eu estava ouvindo um outro comentarista dizendo Jesus, ele foi entronizado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas isso não é glória para Deus. Isso é glória para homem. Ao a Bíblia dizer que Jesus sentará num trono ao lado de Deus, ele não está sendo exaltado
ele está sendo diminuído, porque quem senta em trono são homens. E foi isso que Jesus se sujeitou a fazer. Ele se sujeitou a ser igualado como homem, e então ele será entronizado como líder da humanidade, como homem. Isso parece glória para nós, mas para Deus é humilhação. Sim, Deus se humilhou diante da sua criatura, enviando seu Filho para que este seja entronizado como homem, representante dos homens. Mas isso não é glória, isso é humilhação. As marcas nos pés de Jesus permanecerão para sempre com ele. O seu flanco ferido continuará com as chagas, e essas chagas eternas mostrarão, chagas não, vamos trocar a palavra aqui, cicatrizes. E essas cicatrizes eternas mostrarão a pecaminosidade do pecado e a grandeza do amor de Deus. Nesse sentido, há um trono no céu, onde Jesus vai sentar, onde Jesus nos colocará à direita dele. Mas isso não é honra, é honra para nós. Mas Cristo, ele teve que ser humilhado. Ele teve que ser humilhado numa horrenda morte de cruz, para que nós tenhamos honra de sentar ao seu lado. Mas ele perdeu a honra, ele deixou a sua glória no céu. Ele transformou a glória em humilhação. Ele se revestiu de humanidade para habitar entre nós. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Então, respondendo à pergunta dos estudiosos da Bíblia, há tronos no céu? Sim, há tronos no céu. São tronos para humanos. Inclusive Jesus vai tomar um trono e será para sempre Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele se sente exaltado com isso, porque ele vê o seu trabalho, percebe o resultado do seu sacrifício e fica contente por isso. Mas volto a lembrar, a honra é para humanos, não é para ser divino. Desculpa. Apocalipse fala que há um trono no céu e o ancião de dias está sentado nele. E o ancião de dias é Deus. E o ancião de dias pega um livro e João chora porque ninguém podia abrir aquele livro. Ele diz: fica tranquilo, há um que pode abrir o livro. Há um que pode abrir o livro e ter acesso às bênçãos do céu. Aí ele diz: esse é o leão da tribo de Judá.
Então João se vira para ver esse leão da tribo de Judá. E o que ele vê? Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro ferido, um cordeiro como que morto. Ele vê Jesus. Isso é magnífico. Hebreus disse que há um tabernáculo no céu, como aquele que Moisés construiu. Sim, nós precisamos acreditar nisso, mas isso é linguagem humana, a gente não sabe exatamente o que Deus tem para nós no céu. Nós não sabemos exatamente como é a cidade santa que vai descer do céu. Nós só vamos saber quando ela estiver descendo do céu e nós estivermos entrando nela, ao adentrarmos os portais preciosos. Só então as nossas dúvidas serão dirimidas. Só então saberemos de fato como é o céu, como é o trono de Deus. Mas já vai pensando aí. O trono que para nós é exaltação, para Deus é humilhação. Vou repetir. O trono que para nós é exaltação, para Deus significa humilhação. Obrigado por você ter me acompanhado até agora. Esse foi o canal Vigia das Pessoas. Nosso objetivo hoje são 30 mil passos. Já temos até agora pelo menos um terço disso. Compartilha, dê o seu gostei, se inscreva. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom de